Estamos começando mais uma encruzilhada, esse espaço de conversa mesmo, e de diálogo que a gente tem com o objetivo de cruzar exatamente experiências diversas, histórias diversas, narrativas diversas, pensando sempre sobre um assunto em comum e que pode ter relação e agregar um pouco as suas reflexões, as suas histórias, as suas narrativas. Eu sou Bruna Melauro, sou educadora e ativista ambiental. Estou aqui de novo acompanhada de minha amiga Luê, que vou trazê-lo para se apresentar em primeira pessoa também, mas hoje ainda vem somar com a gente a minha amiga Tana Mara, que não esteve na nossa última conversa, mas que a partir desse momento vai fazer parte dessa construção junto com a gente, e eu também vou dar oportunidade para ela de se apresentar em primeira pessoa. Luê, por favor, boas-vindas. Oi, gente, muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Luê, eu trabalho na diversidade aqui no Alicerce, sou historiadora e já dei aula, também eduquei durante muito tempo e agora estou nessa trilha da diversidade e inclusão aí, junto com o Bruno e Tanamara, inclusive, e é um prazer estar aqui hoje. Ah, que lindes. Eu sou a Tana Mara, muito feliz de estar aqui com vocês. Como o pessoal já falou, eu também estou aqui somando no time de diversidade. Já dei aula, já fiz muita coisa, e hoje a gente vai ter aí uma conversa mais descontraída, um momento de reflexão, de dar risada, e também de falar sério, né? É isso. Eu amo essa possibilidade de falar sério dando risada, né? Acho que o objetivo da encruzilhada é justamente esse, trazer uma conversa de comadres, mas sempre pensando sobre temas que são relevantes e concretos e que impactam nas nossas vidas, né? Vidas de pessoas diversas, de diferentes grupos sociais, de diferentes lugares, de diferentes origens, que teve diferentes histórias, mas que são pessoas atravessadas por pautas semelhantes e muito específicas, né? Como a de hoje, que a gente se propôs a conversar sobre relacionamentos interraciais, ou a famosa, famigerada, e já adianto que eu acho esse termo muito ruim, não gosto de usar, mas muita gente usa, que é a palmitagem, né? Essa coisa de pessoas negras que se relacionam com pessoas brancas. Estamos nós três atualmente em relacionamentos interraciais, né? Tanamara e eu namoramos homens brancos, e Luê se relaciona com um homem negro. E acho interessante ver essa perspectiva de ângulos diferentes, né? Duas mulheres bissexuais, negras, que se relacionam com homens brancos, e uma pessoa não binária que se relaciona com um homem negro. Enfim, os recortes de sexualidade, né? No caso do meu namorado, é um homem branco, cis, hétero, todo o pacote completo do privilégio. Sei que o companheiro de Luê não pertence a esse pacote completo, né? Além de ser um homem negro, é uma pessoa também bissexual. Enfim, e tudo isso atravessa a gente de uma forma muito complexa, né? Eu acho, não sei se para vocês a experiência foi semelhante, mas pelo menos no meu caso, a questão de raça, de gênero, de classe, sempre, 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 desde o primeiro momento, foi um atravessador, né? Não só pelo fato de eu já me questionar sobre será se eu devia fazer essa palmitagem? Era um critério para mim quando eu conheci o meu atual namorado. Era um critério para mim que isso era uma regra. Eu falava, eu não fico com pessoas que são homens, brancos, héteros e cis.
ou é homem branco, e aí se for homem e branco, não pode ser hétero, ou, né, ou se for branco e hétero, então não pode ser homem, que seja uma mulher. Aliás, não tem como me relacionar com uma mulher hétero, né? Que ela não teria atração por mim. Mas, enfim, o pacote completo não poderia ter. Ou um ou outro. Alguma coisinha contra-hegemônica tinha que estar ali. Isso sempre foi um desafio, até para que eu me apaixonasse por ele. Não que, né, isso veio de uma forma, a atração passou a existir de uma forma natural e foi acontecendo, mas desde o início eu ficava assim, inconformada. Como assim eu tô gostando de um homem? Como assim eu tô gostando de um homem branco? Como assim eu tô gostando de um homem branco, hétero, cis, o pacote completo? E para piorar, a gente ainda tem uma diferença de classe social, né? Então, para mim, isso foi um atravessador desde o início. Isso foi uma questão que se pôs no meu relacionamento desde o início. Sei que existem pessoas que têm experiências diferentes, que começam a se relacionar ali e nem percebem as diferenças de raça e de classe que estão incutidas nesse relacionamento, especialmente pessoas sem muito letramento racial, né, sem consciência da própria racialidade, vão começar a problematizar o fato de ser uma pessoa de outra raça muito lá na frente. Mas eu queria ouvir a experiência de vocês. Como foi para vocês, Lu e Tana, quando vocês se pegaram apaixonados por uma pessoa, né, no caso de Tana, por um homem branco, e no caso de Luê, por um homem negro? Eu me relaciono com esse rapazinho já tem um tempo, rapazinho, né? Engraçado falar isso. É que pra gente, infelizmente ou felizmente, não existe não fazer essa distinção, assim. Existe uma questão sobre idade, então, além de me relacionar com esse homem que é branco hoje, eu já me relacionei com um homem que era negro e era 10 anos mais velho que eu. Para mim, a questão é que existe o fator racialidade, existe o fator gênero, mas estar num relacionamento afrocentrado não diz respeito à qualidade da relação que você vai ter. Isso é uma coisa que às vezes parece que a gente esquece, assim, ou que a gente leva para um espaço de romantização muito grande, né? Romantização do relacionamento amoroso. Nem sei se existe esse termo, né? Mas enfim, a gente leva para um lugar de que tudo vai ser perfeito, que a outra pessoa também vai te entender da mesma forma que você tenta entender ela, mas o fato é que duas pessoas negras se relacionando também tem alguns atravessamentos que nem sempre são os melhores ou os mais positivos, né? Primeiro que são pessoas que normalmente, né, já sofreram muito de diversas formas dentro de relacionamentos não só amorosos, então quando você vai se relacionar afetivamente com outra pessoa, pode ser que como são duas pessoas muito machucadas ou ainda tentando entender, juntar as peças, as coisas não funcionem tão bem. Mas isso não é uma justificativa, não é um endosso ao relacionamento interracial, de forma nenhuma, né? Mas tudo tem a contrapartida. E para mim também tem essa questão de se você vai se relacionar com uma pessoa branca, vamos tentar que seja uma mulher. Então, se você vai se relacionar com um homem, vamos tentar escolher um que não seja hétero. Eu falo que o meu companheiro hoje, ele é um hétero bem açucarado, a gente chama, né? Porque ele é um menino assim, a masculinidade dele é uma tranquilidade. Gosta de futebol? Gosta, mas não assiste porque às vezes ele quer ver o RuPaul's, por exemplo. Então ele tem uma iniciação no mundo LGBT muito grande e eu não sei se é uma compreensão do mundo onde a gente vive, talvez ele já tenha um letramento muito maior e tenha um pensamento mais rebuscado em relação às coisas, mas a masculinidade dele não interfere, como é que eu vou dizer, assim, de imediato nas questões que envolvem o nosso relacionamento, né? E a questão racial também. Então, toda vez que acontece uma coisa, eu olho para ele e falo, olha, isso aqui tá acontecendo porque você é branco, cara. Vou contar um episódio, uma anedota. A gente aqui, todo mundo se reuniu recentemente porque a gente teve que ir para São Paulo, né?
estava rolando o Fórum Brasil, e a gente foi lá, enfim, foi um grande momento, inclusive, para a nossa equipe. E o meu companheiro me acompanhou nessa viagem, e a gente foi passear por alguns lugares, a gente ficou ali no Jardim Paulista. E aí, quando a gente entrou numa livraria, as pessoas ficaram olhando para a gente, assim, e de um jeito muito, assim, queria dizer alguma coisa. E esse alguma coisa a gente vai entender daqui a pouquinho. Mas, enfim, as pessoas olhando e ele perguntou: você vai comprar tal livro? E eu falei: não sei, você vai levar um? E ele queria comprar o Torturado, se eu não me engano, e ficamos procurando e tal. E ele não pegava o livro nunca, e eu falava: pegue o livro, para a gente sair da loja, sabe? As pessoas estão olhando para a gente. E ele não entendia. Depois, quando a gente sentou para conversar, o porquê que eu estava querendo que a gente saísse logo da loja, né? Se ele não fosse levar um livro, era que existe uma questão racial. Em São Paulo existe essa diversidade muito grande, de classe social, enfim, mas a questão racial ela está incutida no brasileiro, então não tem como. Se tem alguém te observando, uma metrópole, num lugar gigantesco, onde tem milhares de pessoas, como em São Paulo, e você não conseguir compreender, não fazer a leitura de que é uma questão racial, aí tem que sentar e dar uma conversadinha também. O que eu quero dizer é que volta e meia tem algum entrave que seja relacionado diretamente com raça e que pessoas brancas podem não compreender o que você está tentando dizer se você não falar com todas as palavras. E se você fala com todas as palavras, essa pessoa ainda pode ficar ofendida porque você está querendo dizer que ela é racista ou que ela não entende todas as questões raciais envolvidas nas relações dos brasileiros, assim, que é o lugar onde a gente vive, né? Então, tem muitos pormenores, mas também pode ser bom, né? É que eu sou a favor do amor, né, gente? Amar é lindo. Então, enfim. Vai, Luê. Tudo, amiga, sabe as palavras, falou e disse, assim. No meu caso, né, que é um caso um pouco diferente, que é eu me relacionar com um cara que é um cara negro, bissexual, então já tem desconstruído algumas coisas de masculinidade dentro dele, porém, eu fui notando ao longo do tempo que a masculinidade que é cobrada do homem preto é absurdamente maior do que do homem branco, né? E aí, quanto isso, ele se cobra, né, disso, dessa masculinidade do homem preto, que ele cobra a si mesmo, assim, é absurda. Então, acho que desde a primeira briga que a gente teve, todas foram sobre questões de gênero, raça, sexualidade, classe. Tipo, sempre a gente cai nesse lugar, sabe? E não é fácil, né? É um movimento bem difícil, assim, de se compreender. Principalmente pela questão, acho que de gênero, né? Porque ele é um homem cis, eu sou uma pessoa não binária. Isso também sempre entra em voga, assim, nas discussões. Mas já aconteceram várias situações que a gente teve que sentar e realmente conversar, né? Assim como você falou, Tana, que você teve que explicar, né, pro seu companheiro, já aconteceu o contrário, né, comigo. Então, o Wallace tem que me explicar algumas coisas e eu também tenho que explicar para ele. Já pensei, não, vou viver um relacionamento transcentrado, porque vai ser 1000 vezes melhor. Eu vou viver muito bem. Eu acho que não também. Eu vou no mesmo lugar que você, assim, tem outras coisas na pessoa que me atraem, não necessariamente, tipo, o gênero dela, não necessariamente a raça, tipo, é um combo, é um combão, assim, de coisas. E, enfim, e a gente tem discutido, acho que o mais importante numa relação interracial é sentar e discutir as coisas, né? E para mim é o que é mais difícil também, por causa dessa questão de masculinidade preta ser muito fechada, né? Então, é muito difícil falar de sentimento, é muito difícil abrir, né, o que tá sentindo, o que pensa e tal, exatamente porque é brutal. Depois eu fui notando quão brutal, tipo, a sociedade é em relação ao homem preto de sentimento, de sensibilidade, tipo, de tudo isso, sabe? O homem branco até ok, sei lá, o Thiago York ir lá cantar um tilelê, colocar uma saia e falar, né, o Harry Styles desconstruir lá a masculinidade dele, mas agora um cara preto não é assim tão fácil. Então acho que a gente também já passou por esses vários vieses aí de gênero, sexualidade, raça, tudo, enfim. É isso. É muito doido, porque ouvindo vocês comentando, a gente sempre acaba
achando que se relacionar com quem é igual vai ser mais fácil. Então, Luê, não, vamos partir para um relacionamento transcentrado, porque tá aqui, é uma pessoa que compartilha das mesmas dores, é uma pessoa que compartilha das mesmas feridas, do mesmo lente de olhar o mundo. Tana, como eu, também já chegou nessa meta, né? Não, vamos aqui, relacionamento afrocêntrico e show de bola. Se eu me relacionar, uma pessoa negra se relacionando com outra pessoa negra, solução de todos os problemas. E na verdade, gente, não, tá? Não é bem assim. Eu sou uma grande entusiasta e devota de amores negros. Eu sou uma grande incentivadora de que corpos negros amem outros corpos negros e de que a gente construa esses relacionamentos da forma mais saudável possível. E amo ver casais negros construindo anos e anos de relacionamento e prosperando juntos e adquirindo patrimônio juntos. Acho lindo. Mas, gente, só o fato de serem duas pessoas negras não resolve os problemas, tá? Falando de experiência própria, assim, meu ex-namorado, antes desse relacionamento atual que eu estou, era um homem negro, e um homem negro, o estereótipo do negão, sabe? Aquele estereótipo de um homem negro retinto, com baita do black power, forte, abdômen trincado, esse estereótipo viril de masculinidade, como o Luê estava trazendo agora. E ele acreditava em racismo reverso, sabe? Tipo, acreditava mesmo. A gente tinha brigas e mais brigas, porque era essa a defesa dele de que chamar alguém de branquelo azedo, juro, gente, teve exatamente essa briga. Chamar alguém de branquelo azedo, de leite azedo, equivale a ser racista. Por isso que é ex, né? Sim, definitivamente. Complicado, é difícil também, né? Além disso, uma coisa que você estava trazendo também, Tana, sobre as dores, né? Os lugares, são duas pessoas feridas tentando se relacionar. E aí eu me lembrei de uma situação que aconteceu muito semelhante. Coincidentemente, se repetiu nesse meu antigo relacionamento e no meu relacionamento atual. Ambos, né, violências de gênero. Eu estava em ambas as situações voltando para casa de alguma atividade física que eu fui fazer. Ou eu fui na academia, ou eu fui correr num parque que tem na minha cidade. E voltando para casa sozinha, eu liguei para o meu ex-namorado, né, enquanto a gente estava se relacionando, liguei para ele e falei: tem um cara me seguindo atrás de mim e conversa comigo até eu chegar em casa para eu me sentir mais segura, porque eu tô sozinha na rua e tá de noite já. E a resposta desse meu anterior namorado, que era um homem preto, foi de retaliação. Você tá louca? Você vai andar, você tá sozinha na rua, você vai tirar um iPhone do bolso e ligar para mim? Você quer ser assaltada? Você quer ser roubada? Ainda quer me envolver nisso? Desliga o telefone e vai embora correndo agora, guarda esse celular no bolso. Essa foi a reação dele. Corta para anos depois, muitos anos depois, a mesmíssima situação, novamente, né, como as mulheres estão expostas à violência nas ruas. Eu voltando da academia à noite, liguei para o meu atual namorado, um homem branco, e falei: olha, eu tô sozinha na rua, voltando para casa, estava na academia, e tem um homem atrás de mim me seguindo, conversa comigo até eu chegar em casa. Ele: ai, que bom que você me ligou. Como foi seu dia? Tá tudo bem? E aí? E foi conversando comigo naturalmente até eu chegar em casa em segurança. E é doido porque ambos queriam a minha segurança. Meus dois companheiros queriam a minha segurança. Acontece que a visão que o meu ex-namorado, um homem negro, tinha de segurança é completamente diferente da visão de um homem branco. Para esse meu ex-namorado,
Para ele, estar sozinho na rua e tirar um iPhone do bolso para ligar para a namorada é terminar de expor ele, é terminar de colocá-lo numa situação de vulnerabilidade. E isso vem também de um lugar de uma inflexibilidade do entendimento de gênero. Porque eu ali, se alguém me levasse o iPhone, que leve, sabe? Eu tô cagando, eu trabalho, compro outro. A minha insegurança, o que me fazia me sentir exposta e vulnerável naquela ocasião, era estar sozinha e sofrer alguma violência sexual ou alguma violência contra o meu corpo. E para esse tipo de violência, o fato de eu estar no telefone ajudaria a inibir. Não ajudaria a inibir a violência de um assalto. Mas é isso. Que levem meu iPhone, que levem meu celular, que levem meu tênis, minha bolsa, minha carteira, só não mexa comigo, só não toque em mim. Em compensação, o meu atual namorado, um homem branco, ele consegue ter essa percepção, porque para ele estar sozinho na rua, tanto faz, não é um problema, não é um perigo, não é uma ameaça. Ele tá com um iPhone no bolso, ele tá com um tênis caro, ele tá com a roupa de marca, ele tá lá vivendo a vida dele. Então, não quer dizer que nenhum dos dois esteja certo ou errado. Só quer dizer o quanto a raça faz diferença na lente que a gente usa para olhar para o mundo. A mesma situação, a mesma ocasião, para pessoas de raças diferentes, a interpretação é diferente, o posicionamento é diferente, a postura é diferente. E aí entra algo que vocês comentaram muito bem, né? O quanto exige diálogo, o quanto exige conversa. E são conversas que são doloridas. São conversas que você tem que sair da livraria e apontar para o teu boy que aquele olhar atravessado que ele não fragou, não entendeu o que estava rolando, que aquilo é racismo. É conversa que tu precisa sair do espaço e falar assim, ou tu tá sendo um puta de um machista. Presta atenção na questão, no recorte de gênero que existe para a construção da relação. Então, exige conversas difíceis, né? Muitas. Se um relacionamento entre duas pessoas brancas já existe, imagina relações interraciais. Fala, Tana, quero te ouvir. Desculpa, amiga, te tratorei. Não, é que eu fiquei pensando, né? Quando você estava comentando, eu fiquei pensando sobre relacionamentos interraciais, lugares de diálogo, esses espaços que a gente tem que criar, porque eles não existem. Mas aí eu tive uma luz, acendeu uma luzinha aqui na minha cabeça sobre um relacionamento familiar que também pode ser interracial, sabe? Então, por exemplo, a minha família não é composta somente de pessoas negras. A minha família adotiva, assim, que é o meu pai, ele é branco, né? A gente tem um outro tipo de diálogo, um outro tipo de construção de relacionamento, porque ele também não consegue compreender certas coisas, e isso diz respeito também não só à raça, classe, mas também à idade, assim, tem pessoas que procuram não se atualizar, e hoje em dia não existe tanto essa desculpa do, essa pessoa tem certa idade, ela não vai entender, porque a minha nona morreu com 90 e tantos anos e a bicha era a maior de todas. Linda, linda, não era homofóbica, nunca foi racista, não, sabe assim? Então existe esse lugar de procura, né? De você se inserir para compreender. Então, pensando nisso, eu estive pensando em relacionamento de mães com filhos, pais com filhos, irmãos entre si, né? Pode ser que nasça um irmão negro, um irmão branco, e a gente vai fazer o quê? Ainda é a mesma família, sabe? E ainda que vocês sejam irmãos e a princípio sejam criados da mesma maneira, a visão de mundo que as pessoas vão ter vai ser completamente diferente. Essa lente que você mencionou agora, ela é muito real e a gente não pode negar que ela existe, né? A lente que você coloca para o mundo, ela diz respeito a como você vai se comportar com você mesmo, com o outro, e quando alguém te trouxer, te colocar numa situação problema, né? Como é que você vai resolver isso?
primeiro, você tem que se abrir para entender o que o outro está falando para você, e segundo, tentar escutar sem essa sensação de que estão te atacando, sabe? Porque todo mundo está passivo a erro, né? Lógico, alguns erros são crime, a gente tem que fazer essa colocação, né? Ser racista é crime. Isso aí é um erro que você pode cometer se você quiser, mas você vai para a cadeia, vai responder juridicamente. Mas, enfim, todo mundo está passivo a errar, mas você também tem que tentar acertar, né? Você tem que querer acertar e se colocar no mundo da melhor maneira possível, assim. Então, quando eu penso em relacionamento interracial, eu não gosto da palavra palmiteiro também, nesse termo aí. A galera normalmente usa mais quando se trata de homens negros que se relacionam com mulheres brancas, né? A gente tem muitos casos na mídia, por exemplo, jogadores de futebol, rappers, funkeiros, enfim, artistas de maneira geral, que são essas pessoas que estão na mídia, a gente consegue ver com mais clareza, assim, e está sempre, né, sendo colocado para a gente. O termo da palmitagem é mais utilizado para homens, mas eu tenho visto um levante assim na internet, no Twitter, principalmente, que é uma rede social que promove mais diálogo, né? Nem sempre tão positivos. Eu vi algumas mulheres também sendo chamadas de palmiteira, e aí existe essa contra-conversa que é mulher negra não pode ser palmiteira porque elas têm menos direito à escolha afetiva, né? O que é um fato mesmo, é um fato, é real. Mas eu não sei se não pode, né? Se não deve ser aplicado a mulheres. Aí é um debate que trago aqui para a gente hoje. O que vocês acham? Vai, Luê, que não falou ainda. Comenta. É difícil essa pergunta bem cabeluda. Dona Mara me expôs, brincadeira. Eu acho que tem uma questão de crescimento, assim, de tipo, a menina cresceu achando que todos os meninos brancos de olho azul, tipo, eram o padrão mais bonito, etc, etc. Eu acho que isso é jogado na adolescência, na pré-adolescência e na adolescência negra, assim, tipo, muito mais forte do que talvez pro lado dos meninos, entendeu? Para a questão de gênero, assim. E eu tô falando isso porque eu tenho uma cunhada, ela é uma menina negra e ela tem 13 anos, tá na pré-adolescência, tá naquela fase de tipo, gosto de estar um menino da sala e não sei o quê. Daí todo mundo que ela vai mostrar é uns meninos brancão, assim, sabe? E, e meu companheiro fica pé da vida, ele fica, nossa, como assim? O menino só é branco. Ele apenas só é branco, ele não é bonito, ele é branco. Moleque feio do cão, Sim, mas é branco. exatamente. E aí não é uma questão assim que a Sofia, que é minha cunhada, tipo, vai pensar, nossa, realmente o menino só é branco. Não, é o que é ventável, tipo, tô vendendo essa ideia para ela, né? De que o príncipe encantado é o cara branco, de olho azul, papapá, não sei o que e tal. Eu acho que tem muito esse lugar. Mas não sei o que você acha, Bruna. Eu vou super ao encontro da sua opinião, Lu. Eu acho que existe uma coisa por trás, e a palmitagem ela tem que ser criticada, sim, quando ela existe para reforçar um padrão. Por que mulheres negras tendem a se atrair só por homens brancos? É questão de gosto mesmo? Ou alguém te ensinou a ter esse gosto? Por que que homens negros tendem a se atrair só por mulheres brancas? É questão de gosto mesmo? Ou existe uma leitura social aí, algo, um racismo, um viés inconsciente ali que está introjetado na sua lente de olhar o mundo, sabe? Se você é uma pessoa negra que não consegue ver beleza em outras pessoas negras, poxa, isso diz muito sobre a sua visão de si mesmo, no final das contas, né? Isso diz muito sobre o quanto a sua visão está contaminada e foi corrompida pelo racismo, né? Porque
a partir do momento, ok, a pessoa quero muito viver num mundo romântico em que o discurso de ai, é só amor, o amor não tem cor, eu amo todas as cores, eu amo quem vê a cor, não vê não sei o quê, nananana. Quero muito viver nesse mundo romântico. Só que esse mundo romântico não existe. Não existe. É necessário, sim, problematizar. Por que diabos eu só me atraio por pessoas brancas? Por que diabos eu só me atraio por pessoas magras? Por que diabos eu só me atraio por pessoas padrão, cis, mulheres, cabelo comprido, homens, cabelo curto? Se eu vejo um homem de cabelo comprido, eu fico, que feio. Ou se eu vejo uma mulher de cabelo curto, sapatão. Então, assim, é necessário, sim, problematizar pelo que, aonde você vê beleza, aonde você vê belo, aonde você se atrai, por quais corpos você se sente atraído, quais corpos te despertam desejo, quais corpos te despertam. é, e, para além de tudo, assumir, bancar isso. Porque é isso que a gente vê acontecendo, né? Mulheres negras são desejadas no sigilo. Mulheres trans são desejadas no sigilo. Não conta para ninguém, não é um desejo, aliás, é um desejo, mas não, você desumaniza esses corpos. Você está usando esse corpo justamente para satisfazer um desejo seu, uma curiosidade sua, mas para andar na rua de mão dada tem que ser uma princesa, de preferência branca, loura, dos cabelos lisos e os olhos claros, que é o estereótipo da nora perfeita, a nora que toda sogra quer, a nora que a sua mãe quer que você apresente. Então, eu acho fundamental a gente questionar, sim, de onde vem essas atrações, de onde vem esse desejo, por quais corpos os nossos olhares se atraem, mas não perder, né, de vista uma coisa que Tana trouxe muito bem, que assim, gente, amor é amor, sabe? Amor é amor. Que bom que você é capaz de sentir amor por corpos diferentes do seu, mas que isso não significa que você sinta ódio do seu próprio corpo. Que isso só venha quando você for capaz de sentir amor por si mesma e pelo seu próprio corpo, né? Então, a gente tem que questionar tudo, sim. Mas, assim, eu não recomendo questionar muito, não, porque questionar demais enlouquece, tá, gente? Aliás, não é nem só questionar demais, é encontrar paz na ausência de respostas. Porque a gente não tem resposta para tudo, não, meu povo. A gente vai ficar assim, ai, por que que eu sou assim? Por que que eu gosto dele? O que que ele tem? O que que não sei o quê? E às vezes a gente não tem resposta, gente. Tá tudo bem se eu não ter resposta. Tá tudo bem. Eu tava ontem mesmo, minha sessão de terapia foi sobre a última crise do meu relacionamento, deste relacionamento atual, com um homem branco. E a minha terapeuta falou uma coisa que me fisgou, que ela disse assim, olha, Bruna, eu não vou avançar com você no que eu tenho para te falar, porque claramente você está partindo de um princípio, de uma leitura de amor, que não é a leitura de amor da qual eu estudo e da qual eu pratico. Porque eu pratico amor como uma escolha. Todo santo dia eu escolho amar aquela pessoa, eu escolho estar com aquela pessoa. E aquilo foi um gatilho para mim, porque assim, a gente nessa sociedade romantizada, a gente acha que amor é aquela coisa que você sente no fundo da sua alma e que te revira do avesso, e borboletas no estômago, e quem ama tem certeza, porque se você tem dúvida, se você questiona, já não é amor, porque quem ama sente lá. E, gente, a vida não é assim. A vida não é essa coisa romântica, essa coisa que foge
do racional. A gente questiona, sim. Tem dia que a gente tá puta com o nosso companheiro e fica, ai, mas que saco! Por que diabos que eu tô aqui? E amar é sobre continuar escolhendo estar aqui, é sobre continuar escolhendo falar, não, a construção dessa relação faz sentido. E é por isso que eu tô aqui, porque me afeta. Então, acho fundamental a gente se questionar sobre com quem que a gente se relaciona e por que se relaciona. E se questionando, primeiro encontrar paz, né, na ausência de respostas e continuar consciente das suas escolhas, né? Porque ser adulto é sobre isso. Ser adulto é fazer as próprias escolhas e bancá-las, né? Sustentá-las. Então, acho que a gente precisa tem muitas camadas do que envolve um relacionamento interracial, né? Especialmente quando esse relacionamento, para além das questões de raça, envolve questões de gênero, e não tem como escapar disso em nossa sociedade. A gente já vive num mundo machista, patriarcal, racista. A gente vai se defrontar com todos esses conflitos mais cedo ou mais tarde, não tem como escapar. Eu achei que você falou lindamente, Bru, sobre a consciência de amar é muito importante, sabe? O fato de eu estar me relacionando com uma pessoa branca não quer dizer que eu não tenha consciência do porquê estou fazendo isso. Eu não estou falando também que amar conscientemente é a ausência do afeto, sabe? É a ausência de tudo que é gostoso quando você está num relacionamento, não é isso? Mas é a consciência de que você pode levar para frente, que é isso, é exatamente isso que você quer, sabe? Não quer dizer que eu me relaciono com uma pessoa branca porque eu não acho pessoas negras bonitas, ou porque eu não acho pessoas negras capazes de amar, ou porque eu não acho que elas sejam capazes de construir uma família, um legado, enfim. Isso não quer dizer, não quer dizer isso, sabe? Então, quando a gente escolhe uma ação e decide que essa vai ser a sua atividade diária de amar, por exemplo, né, aqui no caso, eu acho que você tem que levar para frente, levar adiante, sabe? Tem que se seguir. Esse é o caminho que você escolheu, e aí corretamente, né? Porque se você decide fazer uma coisa, você não tem o porquê de se arrepender. Quando alguém te questionar em algum sentido o porquê de você fazer isso, você vai poder dizer que é uma escolha tua e não que isso foi incutido na sua cabeça, né? Uma coisa que eu fico pensando, eu enquanto consumidora, né, de cultura pop, enfim, filme, arte de maneira geral, eu fico pensando muito sobre a representação da masculinidade, do masculino, do feminino e daquilo que é beleza enquanto raça na mídia. E aí, esses dias eu me peguei pensando como pode aquele rapazinho que fez Stranger Things, Lucas alguma coisa, que é o nome dele, deixa eu ver aqui. Lucas Sinclair, é esse o nome dele. Como esse menino é lindo, como esse menino é lindo, e demorou muito, muito tempo para ele conseguir fazer uma capa de revista, porque ele não é visto como um ideal fashion. E o garoto se veste muito bem, e ele é um ícone fashion. Na minha cabeça, ele é. Não, não importa mais, né? A opinião de mais ninguém importa. Mas, enfim, ele é um ícone fashion. Mas a galera prefere e acha que, sei lá, o ícone fashion é o Harry Styles porque ele pinta a unha, sabe? Porque ele é um cara branco que tem o cabelo compridinho. O cara é péssimo ator, sabe? Há controvérsias, pode ter gente que acha que ele é um bom ator, nunca li nenhuma crítica positiva em relação à atuação dele. Mas, enfim, ele não é bom ator, a música dele também é questionável, mas ele é o ícone fashion, sabe? Da juventude, da galera, daquilo que é tido como descolado, mas pessoas negras não conseguem estar nesse espaço, elas não conseguem receber esse tipo de adoração, não, mas de admiração mesmo, né? Então, eu acho que isso também consegue se aplicar. Isso reverbera para a relação amorosa e afetiva. Se você não consegue achar aquilo bonito, útil ou capaz, é lógico que você não vai querer esse tipo de coisa ao seu lado, sabe? Esse tipo de pessoa, né? Que é tido como, enfim, imprestável, mas não é, né? Então, a gente tem que se questionar nesse sentido. Amiga, você falando sobre isso, me veio uma memória, que um pensamento que
Caiu. Que a Bruna falou, né, de tipo, as pessoas pretas muitas vezes olham para trás e ficam, meu, por que que eu só me relaciono com gente branca, etc, etc. Mas eu já vi muito, assim, no meu contexto de branquitude, de pessoas brancas que eu convivo, fazerem o contrário, tipo, minas cis, hétero, que só se relacionam com caras pretos. E aí você fica assim, pô, por que que você só se relaciona com caras pretos, né? E é muito difícil, principalmente, né, para mulheres cis, entenderem, assim, o problema, tipo, o racismo que tá dentro disso. Entender, tipo, o quão você tá ou exotizando uma pessoa, ou, tipo, colocando num lugar de questão sexualizando, assim, tipo, homem preto e tal. E é muito difícil para as pessoas entenderem isso, para as mulheres brancas que eu já tive essa trocação de ideia. Então, eu acho que é necessário, sim, também pensar nessa fetichização, assim, da cultura, tipo, do corpo, de tudo que é negro, é, que, que cai sobre as pessoas brancas, como, nossa, que lindo, que diferente, né? Aquela coisa bem ridícula. E eu Nossa, tô falando sim. isso porque eu tenho pessoas muito próximas que, assim, não conseguem entender. Eu já cheguei e falei, meu, você só se relaciona com caras pretos. Qual é o problema? Tipo, eu nunca vi você com uma pessoa diferente. Eu nunca vi você com cara branco, eu nunca vi você com cara, sei lá, asiático. Eu só vi você com cara preto. Qual que é o problema? E aí a pessoa ficar, tipo, muito brava, muito puta. Não, porque você tá me chamando de racista, porque isso, porque aquilo. Mas é, Mas é o também é, fundo da coisa, mas sabe? também entendeu? É uma coisa que Sim. pode ser inconsciente, sim, talvez a pessoa não faça uma escolha ultra consciente disso, mas é um problema também, eu É, eu, acho. eu, eu entendo isso. Dessas mulheres brancas, em sua maioria, né, mulheres loiras que só se relacionam com homens negros, tem a contrapartida que são os homens negros que só se relacionam com essas mulheres brancas, porque isso traz O uma status certa social, né? validação, assim, exatamente. Uhum. É, não é só dinheiro que vai te validar enquanto um homem negro de sucesso, né? É ter uma mulher branca ao seu lado e talvez vir a ter filhos que sejam mais claros que você, para assim embranquecer a tua família e aí finalmente você pertencer a determinado lugar, né? Porque se você ficar milionário, você ganhar muito dinheiro, não faz com que você não seja mais negro, né? Tá aí Beyoncé, Jay-Z, enfim, são bilionários e a filha dela ainda Uhum. sofre racismo na internet, por exemplo. Tanto que a Beyoncé não posta foto dos filhos dela, ela postou na Blue Ivy, xingaram a menina de todos os termos mais racistas possíveis. E os filhos gêmeos dela que nasceram anos depois, a gente viu o rosto 3 vezes na mídia. Essas crianças não vão aparecer enquanto elas não se tornarem conscientes de se querem ou não participar desse mundo onde eles estão inseridos e fizeram a vida deles, as carreiras, enfim. Então, eu acho que existe esse espaço mesmo de problematização que tem que existir. Ele não é, se der tempo, nós vamos falar sobre isso. Ele precisa acontecer o tempo todo, assim. Total. Acho que existe, Tana estava trazendo isso e me veio, né, essa coisa de homens negros se casando com mulheres brancas e com o objetivo de terem filhos cada vez mais brancos. Me veio muito a imagem do quadro A Redenção de Cã, né? O quanto é o ideal da família e clareando aos poucos, né? E isso entra nesse lugar de a nora perfeita para uma sogra negra é uma nora branca. O genro perfeito para uma sogra negra é um genro branco. Essa coisa do bom marido ou da boa esposa são figuras brancas, né? Até porque o estereótipo de homem negro, de marido negro e até de pai negro que a gente vê na mídia é o pai do abandono, é o marido relapso, é o marido alcoólatra, é o mau marido, né? É, e, e isso acaba povoando o nosso imaginário e fazendo com que a gente, de fato, procure pessoas.
diferentes desse estereótipo para se relacionar, né? Ainda que a gente nem perceba, ainda que a gente não faça isso conscientemente. Tipo, não é. Pode até ser que as pessoas falam, não, imagina, eu não sou racista, não. Eu só não gosto mesmo. Eu só prefiro pessoas brancas para me relacionar. E isso acaba caindo também no que Loué trouxe muito bem, né? Dessa fetichização desses corpos. Porque esses corpos são interessantes para matar curiosidade, para sanar curiosidades. Essa coisa do homem negro, viril, que, por favor, tomara que tenha um pênis imenso e que tenha, ofereça uma performance sexual intensa e selvagem, e, e a mulher negra, idem, né? Que seja uma mulata que sabe rebolar e que tenha, seja muito sexy, sensual e que seja muito quente, que faça loucuras na cama. E fica só aí. Relacionamentos, acho que no final das contas, se relacionar com corpos negros é muito potente quando supera a barreira da sexualidade, né? Porque sexo é muito bom e eu gosto, todo mundo gosta, ótimo, que bom. Mas, mano, cafuné, sabe? É bom demais também. Alguém para te servir um café e deixar você dormir um pouquinho mais, mas não, deixa que hoje eu passo o café pra gente. Alguém que no final do dia te liga só porque quer te ouvir, quer saber da sua voz, da sua vida, do seu dia. Alguém que está ali para compartilhar para além da cama, né? Para além do sexo. Então, eu acho muito, 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 muito potente essa relação com corpos negros que fale sobre afeto mesmo, e não só sobre sexo ou sexualidade, que fale sobre a, a subjetividade que habita aquele corpo, a pessoa, a personalidade para além daquele corpo, que pode ser o mais másculo e viril, ou o mais sexy e sensual, mas ali existe uma pessoa que gosta de massagem no pé, sabe? Para além de uma performance sexual intensa e selvagem. Existe uma pessoa que gosta de, sei lá, assistir tutorial de maquiagem enquanto escova os dentes. Então, eu sou uma grande admiradora, uma grande apreciadora dessas relações com corpos negros. Assim, eu incentivo pessoas negras, amem corpos negros, pessoas brancas, amem corpos negros, amem pessoas negras, porque é muito potente. E é muito potente estar nesse lugar com consciência. Eu volto, né, a relembrar o quanto isso foi um obstáculo desde o início do meu relacionamento. Eu abri mão desses critérios todos e falei, não, tá, vamos dar uma chance para esse boyzinho aí. E logo de cara eu fui dar uma chance, sem querer dar uma chance, né? Porque eu sou muito superior a todo mundo, eu sou muito maravilhosa, eu tava nesse meu lugar assim de, imagina. Enfim, mas eu coloquei isso desde o início. Desde o início eu pontuei. Eu me lembro que a minha experiência, né? E eu tô falando sobre sexo e sobre sexualidade, muito porque corpos de mulheres negras são muito hipersexualizados e por muitas vezes não é incomum passaram por experiências de violência sexual, que é exatamente o meu caso. E esse sempre foi um medo em todos os meus relacionamentos. O meu primeiro medo ao ter alguma interação sexual com alguém é de ser objetificada. Meu primeiro receio, assim, é da pessoa achar que qualquer comportamento meu seja uma brecha para uma violência ou para
deduzir que pode ser violento, bruto, agressivo comigo, porque eu sinto menos dor, porque eu sou quente, fogosa e uma fúria na cama. E assim, esse sempre foi um medo meu. E eu me lembro que no início do meu relacionamento, eu e o meu atual namorado, morávamos numa cidade cuja tradução do nome é um nome numa língua indígena, e a tradução para o português é literalmente Morada do Sol. É uma cidade muito quente, muito quente, muito, 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 muito quente. Então eu passava 100% do tempo com o mínimo de roupa possível, porque calor intenso e absoluto, e a gatinha não tinha ar-condicionado em casa. Mas quando a gente começou a se relacionar, eu tinha sempre o cuidado de não estar. Porque se eu estava sozinha em casa, gente, aceitem, eu era a vizinha pelada. Eu era a vizinha que estava sempre de lingerie, com o mínimo de roupa possível. Mas, né, um homem em casa, eu botava, nem que fosse uma peça, um vestidinho mais soltinho, uma peça mais fresquinha, mas eu estava sempre minimamente vestida. E teve um diálogo que foi muito simbólico pra gente, e para mim, na verdade, que ele sempre vinha tentando tirar a minha roupa, assim. Por que você tá de roupa? Um calor desse, ele homem, branco, claro, né? Imagina a possibilidade de deixar os seus mamilos expostos, nunca era desperdiçada. Ele tirava a blusa e com toda a naturalidade em todo canto que ia. E ele vivia incentivando que eu fizesse o mesmo. Falando, mas a gente tá sozinho em casa, tira. Pra que você tá com isso? Tira. E um dia eu perguntei, falei, mas que diabo? Por que esse cara só quer me ver pelada? Só quer ver se eu estiver pelada? Que saco! Que tá acontecendo? E eu perguntei pra ele, falei, por que você quer tanto que eu tire a roupa sempre? E a resposta dele me desarmou de uma forma, ele falou assim, não, porque é mais fácil de te fazer carinho. E de fato, assim, sempre que ele tirava, sei lá, minha blusa, era um carinho nas costas, uma massagem, um carinho nos pés, era sempre uma abordagem muito afetuosa e carinhosa para muito, 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 muito para além da sexual. Talvez fosse mais afeto do que sexual. E aquilo me desarmou de uma forma que eu fiquei. É isso, é sobre isso que eu tô falando, sabe? É sobre carinho. Eu quero receber esse carinho, sim. E foi quando eu me dei conta que, né, todos esses medos meus, medo de ser objetificada, medo de ser hipersexualizada, medo. Nesse dia a gente teve essa conversa, eu falei, ai, é um medo meu, eu sempre fico muito na defensiva, sempre quando você vinha falando pra eu tirar a roupa, eu ficava puta, tipo, o que esse cara só quer me ver pelada, que saco. Mas isso se tornou foi muito simbólico, né, para a construção da nossa relação, mas abre precedente, né, para uma militância quase que se tornou minha, que é de que corpos dissidentes, corpos negros, a gente quer receber carinho, pô, para além de um sexo bem feito. A gente quer receber carinho, a gente quer receber cuidado, a gente quer relações para além das sexuais, a gente deseja relações afetivas e amorosas, né? Eu fiquei pensando nas relações de amizade que pessoas negras custam a ter, pessoas de confiança, assim. Então, confiar numa pessoa, negra ou não, para uma pessoa negra existe uma dificuldade maior, porque, enfim, trajetórias e trajetórias, né? Mas pode ser que vários tipos de relações tenham te atravessado e aí por isso é tão difícil manter, além de ter uma amizade, manter uma amizade de confiança, uma pessoa que você pode trazer na sua casa, uma pessoa que você vai na casa dela, uma pessoa que você saiba que está ali para te ouvir, te escutar, ser carinhoso com você, às vezes dar risada também, às vezes fazer um carinho, dormir junto, abraçado. Então, eu acho que as pessoas negras, eu falando como sendo uma dessas pessoas, eu acho que
é a questão número 1 para a gente, assim, é ser recebido com afeto nos lugares onde a gente está, onde a gente transita, você poder ouvir e ser ouvido, sabe? Você poder falar e a pessoa não tirar conclusão antes do que você está querendo dizer, ser terminado de ser dito, né? Terminar de ser dito. Então, acho que é muito importante que a gente tenha essa rede de afeto e de confiança, assim. Porque às vezes também a gente cria uma ideia das coisas que elas nem são, né? Se você dá a oportunidade da pessoa falar, como você comentou agora, você percebe que, putz, nem é isso. Nem é isso, estava viajando. Eu viajei legal. E, enfim, é importante você deixar as pessoas te amarem, né? A gente tem que confiar mais também Total. para deixar a Sim. pessoa te amar. Isso é muito importante. É A bonito gente é demais, tão gente. violentado a vida inteira que a reação de quem passou por tantas violências é essa, né? Na defensiva. Assim, não! Sai daqui! E aí vai ver a pessoa, sabe, nem é sobre isso. A aproximação, a abordagem dela é totalmente outra, é totalmente. Não é sobre violência, é. Mas aí quem tá ferido, qualquer toque na ferida, ainda que seja com intenção de cura, dói. Não tem o que Sim, fazer. Nossa, falou tudo. exatamente. Aí vira aquela coisa, ai, mas você tá sendo machista, você tá sendo transfóbico, você tá sendo racista. E às vezes nem é. Nem é. Às vezes você literalmente, tipo, vou pegar um exemplo meu aqui. Teve uma vez que eu tive meio que uma briga, um pouco mais acalorada, assim, com meu companheiro. E aí ele usou um tom que eu não gostei. Tipo, ele foi, eu tava usando um tom normal, e aí ele se exaltou e tal, tal, tal. E aí a briga virou como eu tava transformando ele no cara preto agressivo. Sendo que, tipo, isso nunca aconteceu. Eu nunca cheguei nesse ponto, entendeu? Então, as coisas viram, sei lá, começam a virar outras coisas, né? Que no, eu só falei, meu, não gostei do tom que você usou, não foi legal, tá bom? Beleza. E aí virou, não, porque eu sou o cara preto agressivo, porque o mundo fala que eu sou o cara preto agressivo, e aí entrou naquela piração que não era nem isso que aconteceu, entendeu? E aí eu ia falar outra coisa também sobre essa questão que a Bruna estava falando, né, de hipersexualização, fetichização e tal. E a minha experiência sobre, né, a minha experiência ser uma pessoa trans, não binária, dentro de um relacionamento interracial, com um cara cis, né, tudo isso, a minha experiência sobre isso, é engraçado que a minha experiência é oposta, né? Eu sempre, como eu sou uma pessoa que não performa a feminilidade, ou quando performa a feminilidade é uma feminilidade diferente, o que eu sempre busco é que as pessoas me vejam como uma pessoa sexual, entendeu? Que as pessoas, tipo, entendam que o meu corpo é um corpo sexual. Principalmente por eu ter uma relação com um cara cis, né? É óbvio que a gente vai viver na ideia binária de, tipo, por mais que ele seja um cara bissexual, né? Eu sempre entro na ideia de que, com certeza ele vai gostar de uma mina passando na rua ali, que é peitudona, que é bundudona, que tem cabelo gigante, entendeu? Que performa tudo isso da feminilidade. E é muito louco você falando sobre essa experiência, eu pensando, nossa, ao contrário para mim, eu só quero, tipo, estar nos espaços e as pessoas me verem como um ser sexual, tipo, não como uma pessoa meio diferente, meio andrógena, que tá lá no rolê, que até beijaria na boca, mas ninguém quer transar, entendeu? Então, sempre entra nesse espaço, assim. Muito doido como as experiências podem ser diferentes e no final de tudo é sobre empoderamento do nosso próprio corpo, né? Parem de me colocar nesse lugar que eu não quero ocupar, de ser só uma pessoa sexual, porque não é um lugar que me pertence, não sou eu que estou me colocando nesse lugar, sabe? E você é a mesma coisa, né? Parem de me colocar nesse lugar pueril e assexuado, porque não é você que está se colocando, não é você que está indo para lá e ocupando esse lugar e reivindicando esse lugar, sabe? É sobre empoderamento do próprio corpo, aonde eu quero estar, que espaço no mundo eu quero ocupar, e não aonde me botam, né? Não aonde me colocam. Enfim, acho que tem muitas nuances
de tudo, de todas essas camadas, né? Gosto dessa visão que Tana trouxe também sobre relações de amizade, né? Acho que quando a gente pensa amizades interraciais, ainda tem, talvez isso seja até outra pauta para outra encruzilhada, a gente tratar sobre amizade, porque justamente acontece muito de cair naquele lugar da melhor amiga negra, né? Eu já ocupei muito esse lugar, da melhor amiga negra, que é a pessoa mais que devia ser a protagonista, que é a pessoa mais legal, que é, né, não, poderia dar inúmeros exemplos de filmes que tem essa narrativa. A protagonista branca, que é uma chata, insuportável, e a melhor amiga negra que dá sustância para toda a narrativa, que é quem segura o rolê inteiro, mas a protagonista é a branca chata, tonta, que só é uma branca. Nossa, eu tenho inúmeras, assim, o que eu não sofri de relacionamento abusivo nos meus relacionamentos amorosos, eu sofri de relacionamento abusivo nas minhas amizades, justamente porque eu acabava ocupando esse lugar. Acho que se torna pauta também para uma próxima encruzilhada para a gente destrinchar esse assunto. Mas, pelo que eu estou entendendo, a gente conseguiu abordar o que a gente gostaria de abordar aqui nessa encruzilhada sobre relações interraciais. A gente não esgotou o assunto, nem é esse o objetivo, na verdade. Acho que o objetivo é muito mais introduzir, dar mais insumos para o assunto terminar de se desenrolar, mas teremos outras conversas sobre outros tantos assuntos que nos atravessam, que cruzam as nossas narrativas, né? Como é sempre o objetivo das encruzilhadas. Espero que vocês tenham tido mais elementos para elaborar e para ir para frente nas reflexões sobre as vidas pessoais de vocês. Espero que vocês compartilhem com a gente nos comentários as impressões e opiniões de vocês sobre o que a gente está falando. Pode ser que vocês concordem, pode ser que vocês discordem, falando, nossa, não, só um monte de papo de maluco, e tudo bem, tem espaço para isso também. Estaremos em breve aqui nesse mesmo canal, com mais conteúdo, com mais encruzilhadas, com mais diálogos, com mais papinho de comadre, e nos encontraremos em breve. Aproveito para fazer a blogueiragem, que é pedir para se inscrever, pedir para dar like, pedir para ativar o tal do sininho do YouTube para você receber notificação que esse ano, 2023, a gente vai estar bombante de conteúdos novos e super relevantes aqui para o YouTube e nas nossas outras redes sociais. Um prazer compartilhar esse tempo com vocês e até breve. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Foi um prazer trocar com vocês, como sempre, né? Até a próxima.